Há muitos motivos que levam alguém a escolher um trabalho informal. Flexibilidade, seja por necessidade ou preferência. A baixa experiência necessária, ou a possibilidade de trabalhar de casa. Mas a possibilidade também de conseguir mais retorno ao trabalhar um pouco mais. Mas na internet vamos ver muita gente chamando esse tipo de trabalho de empreendedorismo. É importante ressaltar que quando eu falo de trabalho informal, eu quero dizer uma grande variedade de tipos de trabalho, desde completamente informal, como trabalho freelancer, até modalidades legalizadas atualmente, como a relação de contrato de pessoa jurídica entre MEI e empregador. E a massa de quase 40 milhões de trabalhadores informais é o segmento mais vulnerável a crises que podem lhes afetar de forma irreversível. Mas cada trabalhador vai ser afetado pelos processos de precarização de forma diferente. Então vamos falar com 4 pessoas que vivem a realidade do trabalho informal em 2025. E a primeira pergunta que vamos fazer é: a precarização no mercado de trabalho em que você está? Sim, muito. O trabalho freelance ele é precário também por causa disso, porque você não tem um limite de horas, normalmente, então é você que faz e se você está precisando, você vai trabalhar o máximo que você conseguir. E tem a questão também de que se o cliente do nada ele só dizer que ele não quer mais, você vai ser demitido e não tem nenhum benefício, você só fica com as mãos abanando e tem que procurar outro emprego, entendeu? Você tá sempre tendo que provar o seu valor, talvez manter sempre um outro, trabalhar em 2 empregos pelo menos, para se perder um, você já tem um outro, entendeu? É um tipo de trabalho que te deixa muito ansioso. Sempre foi. Pior é o que eu quero dizer com relação à dificuldade, né? Sim. De trabalho. E hoje em dia, sobretudo, tem essa questão de, por mais que eles digam aí que facilitou, com essa questão do menor aprendiz, jovem aprendiz, mas ainda assim, eu acho que de qualquer forma, eles falam os jovens, mas os que não são mais jovens, eles querem ingressar na área de trabalho, ao meu exemplo, entendeu? Eu, por exemplo, recentemente fui obrigado a renovar minha habilitação, né? Sim. Para ver se eu conseguir inserir no mercado de trabalho, entrar, e a maior dificuldade que eu vi foi a tal da experiência. Entendi. Né? Se eu não tinha experiência, entendeu? Então, quer dizer, são um monte de dificuldade, né? Na verdade, nunca é fácil, entendeu? Sim. Nunca é fácil. Não, em geral, a gente está evoluindo. Sim. Em geral. Eu trabalho bem, aspas, porque eu produzo muitas plantas, então meus custos são menores Sim. que se eu tivesse que comprar. Sim. Algumas plantas eu compro e revendo. Sim. Mas, em geral, eu tenho essa vantagem. A outra vantagem que eu tenho com o meu trabalho é que eu entendo de plantas. Então, sei aconselhar, as pessoas confiam no que eu falo e tal. Mas, em geral, não, cada dia o povo está pior. Eu acho que está pior. Eu acho que está pior por causa da colaboração. Antigamente, me parece que as pessoas eram mais colaborativas, uma com as outras. Hoje, não sei se porque a mídia obrigou que você aumentasse a concorrência entre as pessoas, existe uma colaboração, existe mais competição interna do que colaboração. Então é unânime. Há uma piora palpável nas condições de trabalho. Todos podem sentir a pressão aumentando. Mas, para cada trabalhador, quais são as principais vantagens e desvantagens do trabalho informal? A vantagem para mim, na verdade, é mais na flexibilidade do horário, entendeu? Sim. A gente meio que faz nosso horário, né? Sim. Apesar que existe um horário pré-determinado para a gente pegar e largar. Eu digo no meu trabalho. Mas essa é a única vantagem que eu vejo. E desvantagem inúmeras. Inúmeras. Todo mundo aqui é meu chefe, entendeu? Verdade. Porque de certa forma, quando você presta serviço, então aquela pessoa acaba sendo seu chefe, seu patrão, né? Sim. Se você não prestar um bom serviço, entendeu? A pessoa vai ficar chateada, vai reclamar, e é o que o chefe faz. Sim, é verdade. Entendeu? Então é isso. E a desvantagem, como eu falei, são números, sobretudo, e é mais importante, né? A gente não tem uma certa estrutura, entendeu? Um certo apoio, como eu falei, né? Um certo registro, entendeu? Uma certa, né? Enfim, a gente ser autônomo, entendeu? Sim. Eu falei, a gente trabalha sendo autônomo, prestando serviço, mas é ser autônomo, ser avulso, sem nenhum tipo de assistência. Então, eu acho a principal desvantagem é essa aí. O comércio, o mais negativo é esta história de ter que trazer a mercadoria e levar de volta todo dia. Sim. Que fica puxado. Muito cansativo. Na minha opinião, deveríamos poder deixar a mercadoria aqui, que alguém vigie, a gente paga esse vigia e pronto. Essa é a coisa principal. 30 reais.
Tá linda. E quais são os pontos positivos? Os pontos positivos? Bom, a liberdade de eu decidir em que momento venho, em que momento Sim. vou embora. Tipo, essa liberdade que eu tenho. Trabalho Sim. por minha conta, então não presto contas a ninguém. Venho, se chover ou se eu tenho que fazer outra coisa, fecho e vou embora. Olha, eu acho que em relação à informalidade, Ou em relação à CLT? ao CLT. Em relação à informalidade, são as garantias que você tem direito em INSS Sim. e aposentadoria futura. Em relação à CLT, depende muito da pessoa, porque se você quer ter um horário livre, o ideal é você trabalhar de maneira livre, ou como MEI ou como informal. Sim. Se você quer a garantia de que você vai ter férias, 13º, às vezes anuênio, quinquênio e outras regalias que o CLT tem, aí é melhor você ser empregado CLT. Depende muito da visão do que é que a pessoa quer. Entendi. Da vida dele de trabalho. Sim. E também assim, a própria idade obriga que você fique mais descansado, trabalhe com menos pressão. Entendi. Isso para mim facilita. E se você quer ter tempo para fazer outras coisas e quer ter menos pressão do trabalhador, porque o cara vai me cobrar, o dono da empresa vai me cobrar resultado. Mas no final das contas eu faço se eu quiser, porque eu não sou empregado dele. Então nesse ponto aí é vantagem. O primeiro benefício é que eu faço as minhas horas, então basicamente entre aspas, eu sou minha própria chefe. E esse também é o maior malefício, porque é um pouquinho complicado você ter que gerenciar a sua própria carga horária, sabe? Dependendo de como você for, como você estiver mentalmente, você pode acabar sendo muito dura com você mesmo, né? Mas tem isso da flexibilidade de você poder trabalhar de qualquer lugar. Tem a questão de que você consegue trabalhar para clientes de fora do país, então você consegue receber por hora muito mais do que uma pessoa CLT hoje em dia recebe, sabe? E alguns dos malefícios, principalmente tem zero estabilidade. Então, se o cliente só decidir que ele não quer mais, o trabalho acabou e não tem benefício nenhum. Não existe férias, não existe final de semana, a não ser que você deixe bem claro desde sempre que o final de semana você não vai trabalhar. E mesmo assim, talvez tenha gente que não goste. É isso, você não tem benefício nenhum que um CLT tem. Parece que realmente a maior precarização é a falta de estabilidade que vem com o trabalho fora da CLT. Essa corda bamba gera uma fonte constante de estresse, pois os trabalhadores estão sempre à mercê de uma crise econômica ou pessoal que pode te deixar sem fonte de renda. Mas como cada pessoa lida com esse risco inerente em sua vida de trabalho? Eu acho que uma boa dica seria sempre tentar investir. Investir tanto em conhecimento, que significa estudar. Aí vou investir com meus conhecimentos, com meu intelecto. E a outra coisa é investir em produtos. Tipo, eu vendi, em alguns tempos, vendi artesanatos. Então, eu talvez não saía a vender, mas acumulava mercadoria. Sim. Então, tendo mercadoria em algum momento, eu poderia deixar 10 produtos em um lugar, 10 produtos em outros, e eu ficar com 10 para vender. Sim. Então, isso vai aliviar uma crise como a pandemia e tal. Entendi. Mas em produção, nos dois sentidos, tanto intelectual como materialmente, aí vai ficar sempre ruim. Entendi. E também sempre vai depender de cada indivíduo, porque eu tenho 3 filhos novos, jovens, então sempre isso dificulta. Sim. Quando a gente tem filhos novos, eu posso vender muito, mas nunca alcança o dinheiro, sempre está faltando, sempre estamos nos endividando, pegando créditos no mercado pago e tal, como para suplir. A minha estratégia é fazer uma reserva, sabe? Nem sempre é possível. Tem vezes que o pagamento é só para comprar comida, pagar contas, mas sempre que possível eu gosto de separar uma parte do dinheiro e deixar numa reserva para fazer uma reserva de emergência, porque nenhum trabalho freelance é para sempre, entendeu? Então você precisa estar preparado para o momento em que você vai estar entre um trabalho e outro,
para você não ficar com fome, né? Então você precisa ter uma reserva pelo menos, isso é o básico, é fazer uma reserva. Aí tem que ter disciplina. Você tem que saber, por exemplo, se você trabalha como vendedor informal ou vendedor através de MEI, de prestação de serviço, você vende, por exemplo, imóveis. Não é toda hora que você vai ser. Quando você vender o imóvel, você vai vender e vai ganhar uma comissão muito boa, porque o imóvel normalmente é caro. Sim. Mas não é todo mês que você provavelmente vai conseguir vender aquele imóvel. Sim. Pode ser que aconteça de você passar alguns meses sem vender. Sim. Então você tem que receber o dinheiro e ter disciplina suficiente para gastar o mínimo possível para poder render o suficiente para pagar os gastos que você vai ter nos meses que você não vai produzir. Então você tem que ter principalmente disciplina. Entendi. Senão você se perde, entra no cartão de crédito e aí realmente você vê o resultado de 60% dos brasileiros estão enforcados no cartão de crédito. Planejamento, né? Sim. Planejamento, não tem pra onde correr. Sim. Planejamento, pedir a Deus que nunca aconteça, a verdade é essa. Mas, como você falou, veio a pandemia, a gente teve, na verdade, assistência da prefeitura, né? Através dos auxílios, entendeu? Quem tinha alguma reserva pôde se manter, outros com a ajuda da família. Mas, enfim, é planejamento mesmo. Sim. Se ocorrer alguma doença, alguma coisa, a gente que é autônomo, todo mundo sabe que a pessoa que trabalha avulso, ela tem que dar um jeitinho e pagar o INSS por fora, né? Sim. O INSS mesmo, e é isso. Né? Entendi. E pedir a Deus que nunca aconteça. É verdade. O mais importante é, sem dúvida, guardar dinheiro. Mas a realidade para muitos é que nem sempre isso é possível. E o que às vezes já é um orçamento apertado pode se tornar dívida a qualquer momento. Agora só tem uma forma de resolver isso: se unindo como classe trabalhadora para se organizar e lutar pelos seus direitos. Mas como os trabalhadores podem se organizar, quando muitas vezes um enxerga o outro como seu competidor? Eu acho que o primeiro passo que se precisa fazer talvez seria conscientizar as pessoas da posição em que elas estão. Porque eu acredito não. Tem se investido muito em fazer a propaganda de que o trabalhador de Uber, o trabalhador de iFood e o freelancer, eles são seus próprios patrões, eles são empreendedores, entendeu? Então é uma classe que muitas vezes não se enxerga como a classe trabalhadora. Eles se consideram patrões deles mesmos. E isso cria muito um distanciamento realmente um do outro, entendeu? É muito difícil, porque eles não se enxergam como parte de um todo, de freelancers que não têm direitos nenhum e que precisam lutar. Então, acho que a primeira coisa que se precisa fazer é conscientizar as pessoas disso. Elas precisam entender qual é o papel delas ali mesmo. De forma inevitável, porque a gente tá o tempo todo concorrendo com alguém, entendeu? Com alguma coisa. Aí tá sempre concorrendo, entendeu? Aí, na verdade, a gente tem que correr e levar a vida, porque pra conquistar as coisas, meu irmão, só assim, entendeu? Lutas e levantar, cair, concorrer e correr e lavar, e a gente conquista as coisas assim. Entendi. Mas é isso, como você falou assim, tem que haver também realmente uma parceria, uma união entre as categorias, que no caso a nossa não tem, né? Não existe, eu creio que outras também. Eu acho que é isso que falta também realmente na galera aí que trabalha, aí, que rala, né? Tem essa conscientização aí, se reunirem. Eu acho que boa parte dessa culpa é do patrão, porque assim como acontece no clima, que ele não se convence que cuidando do clima ele vai melhorar o ambiente de produção dele, no trabalho acontece a mesma coisa. Ele acha que quanto mais ele sacrificar o trabalhador, mais ele vai lucrar. Isso está errado, porque quem vai fazer a frente, quem vai vender a imagem da empresa dele, não é ele que está lá dentro. Quem vai vender é o cara que está lá entregando a mercadoria e fazendo o serviço que a empresa dele está fazendo. Então, para você solucionar isso, você tem que valorizar o cara que está na ponta. Não é o cara que está... Não você que é o dono da empresa. Você tem que valorizar o cara que está na ponta, porque é ele que vai... Se ele estiver bem, ele vai dar uma boa imagem para sua empresa. Quando o sujeito recebe a encomenda, seja do Uber, seja de quem for, ou a visita de um vendedor, não é o dono da empresa que está lá. É aquele cara que está chegando lá na empresa, pode ser o entregador, pode ser o que for, é a imagem da empresa. E ele tem que zelar por aquele cara, o cara tem que trabalhar satisfeito, tem que ganhar direitinho, senão ele não vai passar uma boa imagem. Então a culpa, basicamente, é principalmente do
empregador. Está estagnado porque os recursos não voltam para o povo. Sim. Nossas escolas estão ruins, nossas praças estão ruins, nas praias não temos banheiro, não temos um chuveiro, Sim. etc. Aqui você não acha uma lixeira em toda a Avenida 7, Sim. entendeu? Então é isso. Eu acho que é a má administração que a gente tem de séculos e séculos atrás, não é só Entendi. agora. No final das contas, apenas é possível conquistar as coisas através de muita luta, seja no próprio mundo do trabalho, quanto no da política. Mas com uma precarização tão desenfreada, para onde estamos indo como sociedade? E é possível ter esperança de que as coisas vão melhorar? Sabe aquele negócio, aquele ditado que fala que... Não é bem um ditado, mas é uma frase de efeito. De que a ignorância é uma bênção. Depois de estudar um pouquinho, eu não sei muita coisa, mas depois de ter estudado um pouquinho sobre como essa sociedade funciona, eu estou um pouco desacreditada com relação a melhorias. Eu acho que só tem como melhorar realmente se todo mundo acordar e ir atrás, entendeu? E ir para as ruas, lutar por mudanças, porque se não for assim, não vai acontecer. Porque o nosso papel para quem está gerindo a sociedade é só esse, é de trabalhar o máximo que a gente puder para gerar lucro para as elites. Cara, eu fico triste com relação ao futuro, entendeu? Porque a gente tá vendo aí com relação... Porque, na verdade, os jovens é que são o futuro, né? Sim. E a gente tá vendo hoje em dia os jovens, da juventude aí, entendeu? Felizmente, né? Nesse mundo aí, nessas escolhas que eles fazem errada. E não vejo muito perspectiva, né? Sim. Perspectiva pro futuro com relação a isso, a mão de obra. Hoje a gente tá vendo aí, faltando mão de obra, na verdade, entendeu? Pessoas aí solicitando, recrutando, na verdade, pessoas para trabalhar e não tem, entendeu? Por um monte de critérios, né? E o principal que eu vejo é isso, é os jovens que não estão, entendeu? Sim. E aí, só Deus é quem sabe, né, como vai ser o futuro. Mas respondendo a pergunta, a perspectiva é triste, né? Velho? Sim. É triste se continuar como estamos indo aí, entendeu? Eu não sei aí que caminho a gente vai... Onde é que a gente vai parar, não, porque realmente é complicado, muito complicado. Sim. Se o poder público e os governantes não tomarem realmente uma decisão aí definitiva, uma decisão que realmente, de fato, vale a pena, entendeu? Sobretudo para orientar os jovens, porque a juventude aí, a galera tá perdida aí, cara, entendeu? Não, deveria poder conseguir, a gente poder conseguir, né? Vai depender também de quem administra nossos impostos e tal. E realmente aí é a parte mais difícil, né? Porque Sim. o povo, em geral, o povo não, os dirigentes pensam mais talvez na cobiça que no que deveriam, no povo, não? Olha, eu não vejo muito por causa da inteligência artificial. Não que ela seja ruim, ela é uma coisa Sim. boa, mas ela vai restringir muito alguns tipos de trabalho. Aquele Sim. trabalho que você tem que pensar, tem que estudar, que você tem uma base preparatória muito boa, ele vai permanecer. Sim. Porque a máquina não vai conseguir chegar nesse ponto. Mas aquele trabalho que você faz corriqueiramente, que uma máquina pode lhe substituir. É um longo caminho, mas temos que continuar perseguindo os objetivos da classe trabalhadora como um todo, seja em lutas como o fim da escala 6x1, a regulamentação dos vínculos empregatícios irregulares, ou até mesmo formas de incluir trabalhadores de plataforma no sistema de previdência, para que possam estar um pouco mais protegidos. Precarização é como um mal silencioso, sempre agindo em detrimento daqueles que menos podem se defender dela. Então, podemos começar conscientizando as pessoas mais próximas a nós, de que todos os trabalhadores informais pertencem a uma e mesma classe, e que precisam estar unidos para conseguir lutar pelos seus direitos.